É o mesmo Espírito. É impressionante. Passou 2000 anos e o Espírito do capiloto está dentro deles. É o mesmo Espírito. Ó, aqui. E tem alguém dizendo assim, que eu continue dando aula, pare de dar atenção às Bíblias, às críticas. Não é, não. Eu sou como Jesus, eu amo quando eles participam. A coisa fica dinâmica. É bom, eles são a prova da coisa. A prova real. Você fala só em metáfora e eles vêm aqui e materializam a metáfora. Poxa vida, isso é bom demais. Olha aqui. Voltando. Eu pergunto a vocês. Qual a tua visão? É a evangélica? Porque a evangélica abre isso aqui e entende que Pedro errou. Os demais discípulos estão certos. O mestre vai lavar meu pé? Pode lavar, senhor. Lava aí. Quando chegou Pedro, eu não posso aceitar. Não posso aceitar que o senhor lave. Aí na tua Bíblia está assim: se você não aceitar lavar teu pé, você não tem parte comigo. Está fora do meu grupo. Tudo errado. Se você ler tua Bíblia, o contexto dessa forma, tu vai entender assim, com essa visão. Você vai abrir já nessa visão. Está errado. Mais uma vez estão denegrindo Pedro. Escreva aí, vamos defender Pedro, sim ou não? Grande Pedro, grande Cefas. Que homem. Ele foi o único que disse o seguinte, sendo pecador e miserável como eu sou, o Senhor que é perfeito, estou andando contigo há mais de 1000 dias, o Senhor não erra. Um exemplo para nós. E eu erro todo momento. Não consigo entender as coisas, sofro. Eu não sou digno. Eu pergunto a você, o que você diria se Jesus fosse lavar seus pés? Se o Aqueu hoje, ou alguém enviado em nome dele, que diz a verdade como ele no Espírito de Cristo, fosse lavar seus pés hoje, fosse servir você na mesa, ao invés de você servi-lo, você aceitaria? Sabe qual é a atitude mais nobre? Aquele que não aceita. Mas pasmem vocês, se em Gramado eu começar a servir as pessoas, a maioria ia dizer assim, serve aí, Aqueu, isso aí mesmo, serve aí, serve aí. Eu ia servir um por um dos 220 convidados, até encontrar pelo menos um Pedro para dizer assim, não, Aqueu, não é possível, você é o professor, eu que tenho que servir você. Entenderam? Não? Então vem comigo. Eu não sou digno. Eu sou um pecador. O Senhor que é o mestre. Revelare. Como já revelamos, este é o grande Pedro. Agora podemos de fato entender após 1260 dias andando com Jesus, porque ele escolheu Pedro para ser seu substituto, seu mestre. Todos deixaram lavar, mas ele disse, não posso aceitar, sou pecador, não sou digno, você é o mestre. Jesus respondeu, agora Pedro, você ainda não está preparado para entender isso, mas quando for mestre, for enviado apóstolos, deixar de ser discípulo, aluno que você ainda é hoje, entenderá. A faculdade está terminando, o curso de preparação, o discipulado está acabando, os graus de evolução, logo logo vocês serão mestres. Pedro replicou, não, Senhor, nunca deixarei lavar os meus pés. Quando Jesus disse assim, um dia você entenderá, em breve você entenderá, ele pensava que Jesus ia começar o reino, Jesus não ia morrer, ele pensava que ele ia ser mestre, mas Jesus, o mestre dos mestres, estaria na terra. Ele quis dizer, mesmo eu sendo mestre, mesmo quando eu deixar de ser aluno, eu nunca vou deixar o Senhor lavar meus pés, porque mesmo quando eu for mestre, ainda não serei como o Senhor. Ainda não serei digno, ainda serei pecador, serei um mestre pecador. Você entendeu? Ao que nosso mestre triplicou, todos aceitaram, todos aqui que eu lavei aceitaram, e você também precisa aceitar.
pois é deixando eu lavar seus pés que mostrarás humildade e unidade. Ora, se todos ali deixaram, um não poderia ficar de fora. Mas esse que quis ficar de fora aqui, que parecia na tua visão evangélica, e que muitos se abrirem a Bíblia, pega um Bíblia aí, pega um legalista de hoje, um religioso, e dá para ele Yohanan 13, diz, abre tua Bíblia aí, a vossa Bíblia, como dizia Jesus, a vossa Bíblia, pega a tua Bíblia aí, abre em João 13 e explica para mim esse contexto. Vai lá, pergunta para os bíblias que te afrontam, explica para mim aí, explica para mim, João 13, eu estou sedento para aprender, deixa eu sentar aqui, explica aí, é assim que eu faço com os bíblias, aprendo, explica para mim. Você sabe que teve uma reunião do Ex em Santa Catarina, quem estava lá lembra? Que entrou uma senhora muito simpática, muito querida, mas ainda a Bíblia, e ela me enfrentou, você não acredita na Bíblia? Mas isso é heresia, tu tá atacando a Bíblia, tá atacando a palavra de Deus. Depois que ela me insultou muitas vezes, eu disse, vamos fazer o seguinte, a senhora tem Bíblia? Não, eu não trouxe. Tá bom, já que a senhora não tem, eu vou lhe emprestar uma Bíblia, porque eu sou tão contra a Bíblia que inclusive eu tenho uma aqui, mas a senhora não tem, não é? Vou lhe emprestar uma Bíblia. Emprestei a Bíblia para ela. Falei, agora por favor abre em Romanos 14. Ela demorou mais ou menos uns 5 minutos para encontrar. Eu falei, eu vou te ajudar. Romanos fica depois, tá? No Novo Testamento, passou Mateus, passou Marcos, passou Lucas, passou João, passou Atos, vai chegar Romanos. Aí ela abriu, falei, agora começa a ler. Com uma dificuldade de português imensa. Lendo tropeçado, falei, agora me explica. Ela ria. Falei, tá rindo do quê? Acabaram os insultos? Me explica isso aí. Eles não conseguem. Eles são bons para dividir, para insultar, para confundir, para achar que sabe algo, mas eles não sabem nada. Faça isso com eles. Me explica isso aí. Na tua visão evangélica, se você abrir, parece que Pedro está contra a unidade. Pedro é soberbo, escreva aí. Na visão do evangélico, e quando eu falo de evangélico, eu não estou falando da religião evangélica, não. Estou falando do evangélico na visão da raiz cristã, da cristandade evangélica. Católicos também são evangélicos, não sei se você sabe. Pastoral evangélico. Então, escreva assim, Pedro era divisor e soberbo na visão evangélica de João 13. Olha só como eles colocam Pedro. E não é. Pelo contrário, muito ao contrário. Pedro é o verdadeiro humilde aqui. E não o soberbo. Se você abrir a enciclopédia bíblica, a opinião de teólogos vão dizer, Jesus estava dando uma lição em Pedro porque Pedro estava arrogante. Pedro não queria deixar Jesus lavar seus pés. Ei! Alguém avisa o mundo que Pedro não era arrogante. Pelo contrário, Pedro foi o único a reconhecer que o mestre não poderia fazer isso com ele. Ele não era digno, ele é pecador. Você está entendendo que você abre o mesmo capítulo, o pergaminho é o mesmo, os olhos são outros. E na visão deles, Pedro é o arrogante. Pedro não é o arrogante. Pedro é o único humilde. E você sabe que momentos depois dessa última ceia, quem é que ficou? Quem é que enfrentou com a espada defendendo Jesus enquanto os outros todos fugiram? Pedro. Quem é que ficou lá perto do Sinédrio enfrentando os soldados com medo, mas ali, sem abandonar o mestre? Pedro. Para quem que Jesus apareceu dos 12, que agora eram 11? Pedro. Grande Pedro. A história está toda errada. A visão cristã e evangélica sobre Pedro é absolutamente adulterada. O único humilde aqui é Pedro. E eu vou revelar por quê. Está preparado?